apresento o GT2. Bom, acho que vai ficar um pouquinho apertado aqui, né? É um arinho redondo. Eu queria há muito tempo, tá? É um aro que para mim faz muita necessidade. Pelo rally, pelos meus jogos mais clássicos, pelos meus carros mais de competição, cara, o nível de acabamento, por incrível que pareça, ainda tá melhor. Se vocês observarem aqui, a pintura é texturizada, cara. Ficou muito top, né? Depois eu vou falar mais sobre a questão dos seletores, mas eu quero que vocês consigam identificar que a qualidade, né? Fala, galerinha do bem, como é que vocês estão? Tudo na paz do Senhor? Tudo tranquilo? Galera, este vídeo provavelmente pode, mas eu acredito que não, que aqui acredito que a galera é uma galera pensante, pode gerar talvez uma discordância em alguns pontos, mas eu quero mostrar um negócio aqui para vocês e entendam este vídeo como complemento do último vídeo que eu fiz aí falando da base de 20nm. Então hoje o que eu vou falar? Surgiram algumas dúvidas, algumas perguntas que vieram até mim, então eu acho que eu consigo esclarecer todas elas aqui de uma forma simples, tá? Ou pelo menos tentarei. Nós vamos falar aqui sobre o encoder e por que a escolha desse motor é tão importante, é tão interessante, principalmente pensando em AV, tá bom? Existem outros motores? Provavelmente, mas eu quero falar deste encoder absoluto e quero falar também do motor 1010 ou 10010, seja como for. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é isso aqui. Quando você tem a diferença principal, não, uma das diferenças que é interessante entre o absoluto que eu tenho hoje e o incremental é que é o seguinte: quando eu estava com o meu sistema incremental, o que eu fazia? E quem tem, aliás, quem acompanha o Anderson lá já viu ele fazendo isso, quem acompanha aí outros equipamentos que são feitos pelo Zuc Garage, que usa incremental, você vai perceber isso. Aí fala assim, pô Ed, mas eu não vejo isso, por exemplo, em bases XYZ, que é esse sistema ótico, porque ele faz uma recentralização automática. E aqui não se faz, você faz ele manualmente. Então como é que funciona? Tá desligado, tá? Então quando você liga, isso no incremental, tá bom? Você vai ligar, ele vai estar voltado aqui para de esquerda. Então você vai virar para a esquerda e vai fazer um salto. Na hora que ele faz um saltinho, ou na hora que ele posiciona, você vai ver que ele vai fazer um pulo. Eu vou tentar achar um vídeo para mostrar para vocês, mas acho que eu não tenho esse vídeo. E aí você centralizou. Agora você pode tocar o barco. O que muda para um absoluto? O absoluto é o seguinte, eu não vou ligar com ele aberto porque ele não vai funcionar. Ele está nessa posição, não está? Então eu vou ligar ele. E aí eu vou abrir. Ele está na posição o tempo todo. Não importa onde ele fique, ele vai saber aonde ele tem que estar. Porque essa é a característica que o encoder absoluto, por ser absoluto, sabe exatamente onde ele está. Ressalva. Absoluto incremental, quando acaba energia, para de funcionar. Ok? Para de funcionar. A diferença é que esse aqui não perde posição. Ele não vai perder posição. Vai saber onde ele está. Isso é um ganho positivo, mas não justifica, em alguns pontos, o gasto. E é disso que a gente vai falar agora. Vamos lá? Belezinha, vamos lá, galera. Para contextualizar, eu vou falar um pouco aqui do David Tucker, que é um fórum que eu já tenho acompanhado há muito tempo. Aliás, é um dos que eu uso para estudar. Admiro bastante o trabalho dele, aprendo demais com ele. Já tive oportunidades aí de conversar com ele. E já tive a oportunidade de hoje ter aí, por exemplo, alguns dos eixos que ele está trabalhando. Eu também passei alguns e-mails.
e ele já fez algumas diferenças aqui, somente para os produtos aí dos garage, ok? Vale aqui uma coisa bem interessante. Se esse sistema está funcionando aqui em absoluto, é um trabalho legal, bacana, mas que é um mérito. Porque todo mundo sabe que MC incremental é o que trabalha de praxe. Absoluto já não é tão comum, já não é tão... Eu acredito que hoje, eu tenho lá o pessoal do DAI que faz, mas eu acredito que o SW, né, em cima do MC funcionando no absoluto, né, eu acredito que eu tenha conhecimento, tá? Pode ter mais, provavelmente. Mas que eu tenho conhecimento aqui do Henrique, tá? Então vamos lá. Para eu contextualizar e desmistificar essa coisa de incremental e absoluto. Beleza? Tá, vamos lá. Isso aqui é bem bacana. O David Tucker, postagem de agosto de 9 de agosto de 2023, ou seja, esse mês ainda, tá bom? Como ele está fazendo essa questão de... O War Racing está se trabalhando muito para tentar subir de 60 Hz para mais. Fato é que todos os simuladores, sem exceção, têm as mesmas dificuldades que o War Racing tem. Ah, não, mas o Assetto Corsa entrega 400 Hz. O RFX, beleza, eles entregam 400 Hz. Mas a pergunta é, quem gerencia tudo isso? É o Direct Input. O API que gerencia isso, galera, é o Direct Input, que tem um limite de 1000 Hz. O próprio API já tem um limite de 1000 Hz. Né? E também não adianta falar que 60 Hz é pouco. Sim, mas para que conjunto ele é pouco? Né? Existe uma briga nessa coisa toda. Claro, quanto mais Hertz, melhor para nós. Mas quanto mais Hertz, também tem um outro problema. Eu preciso de mais máquina. É um contexto complicado esse todo. Mas por que eu estou falando de Hertz aqui? Porque o David coloca uma coisa bem interessante aqui. Ó. No momento, a única maneira universal de comunicar um dispositivo de feedback de força no Windows, que no caso é as nossas bases, não só as nossas bases, mas qualquer equipamento que gere feedback e força. Lembrando que encoder é feedback, tá? E o motor é força. Você precisa dos dois. Se você tirar um encoder lá de trás, você vai ter força, mas não vai ter posição. Vocês entenderam por que é feedback, força, ok? E por meio do API Direct Input. Esta API é limitada a uma taxa de 1000 Hz. E os nossos computadores são limitados a taxas até maiores. Você precisa de computadores mais potentes para ter mais Hz. Essas bases atuais nossas aí, gente, chega a 2000, 3000. Porra, chega um absurdo de Hz. Mas nós não temos, né? Quando eu digo nós, eu digo a massa, tá bom? Tanto para ler a posição, quanto para escrever, escrever uma força, para mostrar como a força acontece. Vocês conseguem entender que a limitação não está nos nossos equipamentos? Hoje, não está nos seus equipamentos. Se eu for lembrar de um Logitech, tá, porque o Logitech... Quanto que um Logitech tem de resolução? 600 ppr? Talvez 600 ppr. E você consegue correr com o Logitech e ganha corrida. Tem gente que faz tempos fantásticos, compete. Mas isso até um certo limite, tá? Se a gente está falando de experiência e estamos falando de questão técnica. São duas coisas bem distintas, ok? Porque a questão é, eu já ouvi muito, Absoluto, Resolver, ou mesmo outros sistemas, são mais precisos. E é verdade, mas é preciso em que aplicação? No AV? Não sei. Quando eu leio tudo que eu já li de artigos, tudo que eu acompanho, não é bem essa verdade que eu vejo, tá? Também não tem unidade. Então, só conhecemos a posição e a força como uma porcentagem e não como um valor conhecido. Ou seja, nós trabalhamos o tempo todo com uma probabilidade. A probabilidade de estarmos em tal posição, a probabilidade de termos tal força. Beleza? Ele fala bastante coisa aqui do Direct Input, mas não vem ao caso. O que eu quero mostrar aqui é o seguinte. O encoder incremental e o absoluto são praticamente características iguais com tecnologias diferentes. O absoluto é muito mais tecnológico e o incremental é mais simples, mas não menos eficiente, ok? Em trabalho de posição, os dois cumprem bem o papel. O que mudaria? Por que a indústria, então, tem o abençoado do absoluto, tem o incremental, tem o resolver, por que tem isso? Porque existe uma coisa chamada dentro da indústria, e que esses brinquedos aqui não foram feitos especificamente para nós, chamado isso aqui, ó, galera, bem simples. Economizando tempo e dinheiro.
Essa é a real diferença para a indústria. E aqui ele dá um exemplo legal. Né? Ele fala de uma aplicação em que você fecha garrafas. E aí ele fala que se você perder 45 segundos, lembra que eu falei aqui? Quando o sistema cai, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá e calibrar ele. Seja automático ou manual, você tem que fazer o roaming dele. Você está vendo esse desenho aqui? Eu nunca ligo, né? Mas esse desenho aqui, onde meu mouse está passando, ele mostra aqui esse maior incremental e esse menor absoluto. Tempo para ativação no absoluto é menor, porque ele está disponível lá para você usar. O que isso tem a ver com precisão? Depende da aplicação, tá bom? Aí você fala assim, pô Ed, mas por que então os motores MIG todos saem com absoluto? Porque as empresas que assim compram, elas já optam por esse encoder, porque a aplicação que elas vão fazer necessita daquele encoder. E fica inviável para uma empresa, por exemplo, a MIG, até onde eu tenho conhecimento, a MIG ela não produz, ela revende. Então ela tem, é um projeto que alguém faz para ela, que ela revende. Então isso já vem do jeito, você imagina o gasto. Ah não, eu quero 10 com incremental, não, eu quero 30 com absoluto. Não faz sentido, na indústria não faz sentido. Então, conforme a necessidade. Por que a Polycomp todos vêm com incremental? Porque a necessidade é que a realidade é incremental. Vai fazer diferença para você na pista? Nenhuma. Mas a partir do momento que você tem essa possibilidade aqui, e isso foi legal, eu peguei porque foi muito bacana, eu falei, Henrique, vamos colocar absoluto, que eu quero ver a real diferença. Se essa diferença, a gente já tinha discutido bastante sobre isso. E já sabíamos que em pista, tanto que eu tenho telemetria andando com outro, é exatamente a mesma coisa, galera. Né? Eu percebi que eu continuei ruim do mesmo jeito. Não melhorou nada. O que muda efetivamente, galera? Eu vou falar um pouco mais para frente. Eu quero complementar algumas coisas aqui para vocês verem que a gente não está falando aqui em precisão. A gente pode estar falando em, mas um é 12 bits, 16 bits. São números. Números não mudam. Fatos dentro de um simulador. Ok? Estes números não vão mudar. Ed, como é que você pode falar um negócio desse? Vamos lá, Fanatec DD. Qual é a resolução que ele trabalha? Na verdade, a briga aqui no fórum é porque eles estão questionando por que o SimiCub trabalha... Tá lá, você pode entrar no SimiCub. O SimiCub usa exatamente o encoder que eu estou usando aqui, que é o mesmo que o EasyTech usa, que é o mesmo que a VRS usa, que é o mesmo que a ProRace aqui no Brasil usa. E o Zuc Garage está usando. A diferença é que no caso do Zuc Garage é opcional. E isso torna um pouquinho interessante, porque se você não quiser acrescentar aí quase mais R$1.000, você sai aí com um incremental que vai te dar uma ótima performance, vai trabalhar muito bem e é um custo mais interessante. A base que está lá com o Anderson, por exemplo, apesar de ser MIG, é incremental. E não tem diferença de precisão. A diferença que tem entre aquele de 18 e esse de 20, além do torque total, como eu já falei no vídeo anterior, é que este equipamento, o motor tem um fator de suavidade superior àquele, até pela aplicação que ele é colocado. Ele é colocado com uma aplicação de altíssimo torque, né? Imagina um carro de Fórmula 1, por mais duro que ele seja, existe ali dentro daquele contexto algum contexto de suavidade para ter resultado. Tá? Isso ficou bem claro aqui. E aqui, no próprio fórum, deixa bem claro que as bases Fanatec, os DDD, usam 12 bits, o encoder de 12 bits. E faz todo sentido, que é 4.000 e pouco de resolução. Aí você fala, porra, é 4.000. Esse aqui que eu estou usando é 4 milhões de resoluções. Isso não vai mudar nada na pista, porque não existe informação lá dentro que você possa trabalhar com tamanha resolução. Existe um limite, galera. Mas então por que os caras estão vendendo com essa resolução gigantesca? Porque quando você compra esse produto lá da SimiCub, aqui da ProRace, aqui da Zuc Garage, este motor já vem de fábrica com este encoder. Ok? E não é inviável para a empresa, não, foi metade, sim, metade não. O Henrique te dá essa opção, como ele deu para mim, mas vai te cobrar. Não é barato. Então fica a teu encargo. E você pode ter aquele efeito, cara, mas se eu colocar, vai ficar mais macio, vai ficar mais suave. Outra coisa que eles falam, vai me dar mais detalhe de feedback. Cara,
de tudo que eu já testei, tudo que eu já tive hoje, o que te dá mais detalhe de force feedback depende muito do motor que você está usando. Tá? Se eu pegar um motor muito limitado, eu vou limitar tudo. Se eu pegar um motor muito mais robusto, eu limito menos. Vale lembrar que eu vou trazer um vídeo aqui falando sobre escolhas. Eu vejo hoje que essa coisa do Direct Drive, as pessoas estão escolhendo sem entender o que é um Direct Drive. E qual a necessidade dele para o produto que ele está escolhendo. Porque isso pode te gerar um gasto desnecessário. A ideia aqui, eu sempre falei que a minha ideia, principalmente com o DAI, com a comunidade, é a gente ter um gasto consciente. Ou seja, você consegue ter aquilo que você vai usufruir. Mas lembre-se, eu não sou dono da verdade e eu não estou dizendo aqui o que você deve ou não deve fazer. Eu estou trazendo informações para que ajude você a tomar as suas decisões, ok? Então, beleza. Os DDD da Fanatec estão trabalhando com 4.000. Estão muito bem, obrigado, tá? Tem muita gente ganhando. São, para quem gosta do núcleo ali da Fanatec, está muito satisfeito. Aí a gente vem aqui para Invicta. Cara, aí você vai lá na Invicta, ela coloca que cada um tem 0,00085 graus aproximadamente de resolução. O que isso muda para você? Se o próprio David Tucker já falou que nós não trabalhamos com números exatos, trabalhamos com porcentagem. Então, é probabilidade. Cara, isso já está no motor. A Invicta, a EasyTech, ela tem uma parceria de fornecimento dos motores MIG. Todo e qualquer motor MIG que se compra, a menos que você peça para mudar, vem com absoluto. Entendeu? Mas legal. Essa informação está errada? Não, está corretíssima. Porque na indústria, para quem vai trabalhar lá, sei lá, fechar não sei quantas mil tampinhas, que precisa de uma... Ali sim eu preciso de tal e tal posição, né? Porque existe uma necessidade, uma aplicação. Isso possa ser que na hora do cara comprar um motor, ele pode fazer uma escolha dessa, ou ele pode vir aqui e falar, não, eu quero um sistema Hyperface. Sistema Hyperface é o que você tem lá no SimiCub 2, por exemplo, no Ultimate. Só o Ultimate, tá? No Pro e no Sport é exatamente o mesmo motor, o mesmo encoder absoluto. O que muda neles? A resolução? Cara, ele tem um fator de precisão porque ele trabalha com dois sistemas, na verdade, né? Ele pega uma parte do sistema incremental, mas uma parte do absoluto, extremamente complexo, extremamente caro. Por isso que quando você compra um motor, um SimiCub, e ele é caro, justifica-se muito do que ele é caro, e não só aqui para nós é mega caro, mas lá fora para quem está comprando, porque aquele motor ele tem um custo gigantesco, tá bom? Então, isso aqui é muito importante que fique claro, encoder incremental, encoder absoluto, para a aplicação do AV, baseado em tudo que eu observei, baseado na experiência de estar dirigindo aqui o mesmo carro, na mesma pista e fazendo ao mesmo tempo, eu só vou ter diferenças em que? Na calibragem e, claro, no comportamento do motor. Agora existe aquela coisa, o meu motor vai fazer uma diferença em relação a outros motores, assim como outros motores vai fazer diferença em relação ao mim. E aí nós vamos para uma outra parte, e para finalizar esse vídeo, que também me perguntaram sobre por que eu falei que esse motor é tão potencial, é tão diferencial. Por que esse motor, a série 110 e a série 10010, o 1010 e o 10010, tanto o MIG quanto o da Polycomp, para mim, hoje, nessa condição que a gente está aqui no Brasil, né, com o que a gente tem aqui no mercado brasileiro, tá? Aí eu tô falando do mercado brasileiro, tá, galera? Eu tô falando aqui de quem? Dos Garage, tô falando da ProRace e da Real Drive, que até onde eu sei são as três aí que entregam produtos nacionais aqui. E a ideia do canal sempre é valorizar essa galera, tá? Cara, eu vou explicar por quê a partir do catálogo. Aqui tem bastante informações. A galera do DAI, e tem vários vídeos no meu canal falando de tudo isso que eu tô falando aqui, tá? Já sabem, eles sabem procurar algumas especificações importantes para que escolham por que motor, por que aquele motor, por que esse motor. Mas o motor, o 10, ele tem uma coisa que é bem interessante. Aqui nessa tabela, essa é uma tabela de cálculo de eficiência de motores, tá? Para eu conseguir, tá? Esse motor, eu consigo elevar ele a 28 Nm de saída tranquilamente. Mas para eu conseguir trabalhar com esse motor aqui, ó, o mesmo da Polycomp e o MIG, tá bom? Essa característica, o 1010 e o 10010, para eu conseguir trabalhar na mesma característica de maciez, de potência, eficiência energética, de amperagem, eficiência mesmo,
Olha os únicos que conseguem trabalhar na mesma eficiência. O Comerjan 52, o Comerjan 53 e o Comerjan 54. Quem usa esses motores? Os Comerjans. Leobordinar, que equipam os sistemas de cockpit da Fórmula 1. Quem anda nesses motores dizem que eles têm um padrão de suavidade absurdo e um torque gigantesco. A baixíssima eficiência. Veja, eles conseguem ser mais eficientes ainda. Pouca coisa, mas esse aqui, o 54, ele chega a 36 Nm, cara. A gente está falando de um monstro, né? A gente está falando aqui, por exemplo, de um 53 que chega a 30. Claro, você não vai usar isso, mas estou dizendo o potencial possível, tá? E há uma amperagem baixa. Isso torna ele fantástico. Por quê? Porque você não precisa, por exemplo, de uma amperagem monstruosa. Por exemplo, pro de 18 que eu tinha aqui, eu preciso de mais carga, mais poder energético do que com essa criança aqui. Lembrando que esse aqui tem mais poder de torque do que o outro. E aí leva a um segundo ponto. Esse equipamento, ele tem um fator de... Aí o motor, tá? Não é a posição de encoder, não. É o motor. Por ele ter uma maciez, por ele ter uma questão de ter as bordas mais abaloadas, quando você passa numa zebra, ele não tenta tirar o volante da sua mão. Por quê? Porque o motor ele faz um trabalho em cima dessas forças. Eu digo que isso aqui é a exemplificação do que é a bela e a fera. O torque é a fera que esse negócio tem. Mas o controle de suavidade que esse motor tem é a bela. Ele consegue te entregar um poder gigante a uma condição mais suave. Não estou dizendo que isso é fraco, galera. É muito forte. Então, é um brinquedo que é muito mais fácil trabalhar nessa proporção acima de 35% e ter mais controle. Tá? Esse motor faz isso, outros motores da Simicub faz isso, mas dentro dessa faixa todo motor faz isso? Não. O de 18 a gente tem que trabalhar muito para achar um ponto de suavidade bacana, porque ele é muito contundente. As pancadas são firmes e você tem que estar ali atento. Esse aqui você tem que estar atento? Claro. Mas você sente aquela coisa abaloada. Você não sente aquela... Você sente aquela coisa mais borracha, mais pneu. É possível tirar isso? Até um certo ponto. Depois você não consegue tirar porque é uma característica do motor. E isso dá uma outra vantagem. Eu consigo tirar ainda mais filtros do que eu já tirava do 18 para ter ainda mais experiência, principalmente quem usa aí no iRacing, para ter essa experiência mais pura de cada carro. Tá? Então, quando você leva no contexto este motor, essa série de motor 130 aqui, o 10, esse 1010 e o 10010 aí da MiG, você está num ambiente que para o AV seria fantástico. Claro que existem outras coisas também, né, galera? Não é só motor. Você precisa de uma controladora que saiba fazer isso muito bem, e quem esteja configurando saiba como está configurando, porque esses motores têm um controle só para o motor, e nem tudo você tem acesso. Né? A galera do DAI, que é a parte que eu me enquadro aqui, a gente tem acesso a muitas coisas, e é por isso que a gente vai aprendendo cada vez mais coisas, e entendendo cada vez mais como tudo isso funciona. Agora, existem motores melhores? Existem encoders melhores? Provavelmente. Provavelmente. Não é à toa que se compra um motor Comerjan de 12 mil reais só o motor. Se você procurar na internet, você vai encontrar. É carérrimo. Motores para usar na indústria espacial. Então você imagina o nível de suavidade que esse equipamento pode te gerar a torques monstruosos. Tá? Mas eu acho que para o AV hoje, na minha humilde opinião, né? Para quem está procurando, mas claro também, né? Ah, eu estou começando hoje no AV, eu quero esse. Posso pegar? O dinheiro é seu, você compra o que você quiser. Né? Mas dá-se trabalho para se configurar. Dá-se trabalho e tempo para se adaptar. Né? Mas eu vou falar disso em outro vídeo, vai ser um outro contexto. Mas para a galera aí que está aí na dúvida, ah, puta, isso, aquilo. Galera, pegue aquilo que não vai te fazer falta. Ou seja, não adianta você comprar um carro 1000 e você faz viagens longas. Porque na hora que você vai ultrapassar alguém na estrada, seu carro vai arregar. Entendeu? Então, se você usa muito, se você tá nesse ambiente que quer competição acima, cara,
existe uma faixa mínima que você tinha que pensar aí no equipamento. Uma faixa mínima, na minha opinião. Tá bom? Turma, eu espero que o vídeo seja útil. Compartilhe com os amigos. Deixe like. Quem está passando aqui a primeira vez, se inscreva no canal. Galera, se foi útil, considere deixar um valeu muito. Eu fico bem agradecido. E deixe nos comentários aí, comente aí o que você acha, qual é o seu equipamento, qual a sua dificuldade, se você acha que isso é legal. Eu tô com uma coletânea, eu tô fazendo uma coletânea de telemetrias de force feedback, que é o que eu gosto de avaliar, de vários produtos que estão hoje no mercado. Porque é um mapeamento que eu estou fazendo e depois eu quero mostrar um pouco disso para vocês, tá bom? Mas ficou claro? Eu espero que esteja bem claro isso, bem simples. As diferenças de um incremental, de um absoluto. E por que a escolha, na minha opinião, para quem está partindo aí para essa coisa de querer mais performance, este motor, essa série de motores aí, 10, 10, 10, 0, 10, fazem muita diferença. Seja você pegando aí o Suzuki Garage, né, incremental ou absoluto, você vai escolher, seja pegando aí com qualquer outra empresa. Mas esse aqui é como eu disse no último vídeo. É espetacular. Essa controladora que o Henrique usa, que é a VESC, é maravilhosa. E ele tem feito um trabalho fantástico nisso aí. Tá bom, galerinha? Grande abraço, fique com Deus. Até a próxima, galera. Fui!